Abra sua Bíblia comigo, amado, no livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17, uma passagem bastante conhecida. Capítulo 17, verso 8, que diz assim: Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, ou seja, estavam cansadas. Seus braços estavam cansados de permanecer erguidos. Por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Feche seus olhos, amado. Eu gostaria que você fosse agora para o teu lugar secreto. Gostaria que você fosse agora para o teu jardim. Que você falasse com o Senhor. Senhor, nós ansiamos tanto, Senhor, pela tua presença. Ansiamos tanto, Senhor, por ver-te, por ouvir-te. Ansiamos tanto, Senhor, estar contigo, papai. Ansiamos tanto estar contigo, papai. Tanto, tanto. Tu és o nosso maior. Tu és o nosso melhor. Espírito Santo de Deus, te amo, Espírito Santo de Deus. Xere andarabaste, andarabachore, andarabás. Xere andarabaste, andarabás. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, Senhor. Venha, venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Queremos ser teus, queremos nos parecer contigo. Te queremos, Senhor, te queremos, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Toda honra, Senhor, toda glória, Senhor, toda adoração seja dada a Ti, Senhor. Toda glória, Senhor, Tu és o Senhor, Pai. Teu é o reino, Tu és a glória, Senhor. Sempre, Senhor, sempre, 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 Senhor.
Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos. Continua conosco aqui, Senhor. Continua conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amado, talvez eu poderia dizer essa palavra num Tadel, onde existe uma concentração maior de liderança. Mas o Senhor tem dado a entender que Ele tem levantado uma geração chamada geração de Ur. Eu ouvi uma palavra esses dias que me inspirou a declarar esta mensagem diante da igreja. E você provavelmente conhece a história desse homem chamado Ur, e você conhece essa história desta batalha entre os israelitas e os amalequitas. E a Bíblia nos conta, como nós vimos, que vindo esse povo contra Israel, Moisés dá a direção de que Josué deveria escolher homens para a guerra e descer o vale, enquanto em cima, no outeiro, no monte, ficaria Moisés, e levou consigo Arão e Ur. E eu não quero, amados, nessa noite falar das mãos levantadas de Moisés. Eu sei que ali elas têm todo um significado, é a direção de Deus sobre a vida de Moisés. Eu não quero falar sobre Arão, mas eu quero falar sobre as características desse homem chamado Ur, H-U-R, Ur. E amados, Deus está levantando uma geração nos dias de hoje, no tempo de hoje, e essa geração tem as características deste homem chamado Ur, e esta geração da qual o Senhor tem levantado, geração de Ur, você faz parte, você tem sido parte dessa geração da qual o Senhor tem levantado. A geração de Ur, ela anda em santidade. A geração de Ur, ela busca no Senhor intimidade, e a geração de Ur, ela glorifica ao Senhor. Essa geração, digo amado, que no tempo presente, essa geração que somos nós, que sou eu e é você, que são homens e mulheres que andam em retidão, em santidade, intimidade e glorificação ao Senhor. Essa geração é a geração que está preparando a terra, querido, para a volta de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu também creio que esta geração está sendo preparada para o último e grande avivamento que cobrirá a terra. Toda a terra se encherá da glória do Senhor, e a glória será manifesta, e você faz parte dessa geração. Amém? Glória a Deus. Quando eu leio o amado Salmo 103, você pode estar abrindo esse salmo. Esse salmo, amado, é um salmo profético, é um salmo para o tempo de hoje, e ele descreve nele algumas características desse homem chamado Ur. E o Salmo 103, ele vai dizer: Salmo 103, aleluia. Pior que eu marquei o capítulo, não marquei o versículo. Pastor Tutuca, procura para mim o versículo. O versículo é esse: quando convocares as tuas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente. Diga comigo, voluntariamente.
trajando vestes santas, diga vestes santas. Aleluia, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Amado, entendendo que este é um salmo profético de uma chamada que o Senhor fará e tem feito sobre a igreja, levantando este exército que trabalha de forma voluntária e trajando vestes santas, eu encontro algumas características no meio desse povo que são características de Ur. E a primeira característica que eu posso encontrar, a primeira característica que eu acho, é a característica de uma geração de voluntários. Ou seja, a geração de Ur é uma geração de voluntários. Geração de Ur, querido, é a geração do avivamento, são homens, mulheres, crianças até mesmo, e que serão principais instrumentos de Deus para trazer o avivamento do Senhor sobre a terra, e como eu disse, cobrir esta terra com a glória de Deus, preparando para a segunda vinda de Cristo. Essa geração de Ur é um exército de voluntários. E eu fico olhando, amados, a disposição e a disponibilidade de muitos amados na obra do Senhor. E essas pessoas não têm hora muitas vezes, não têm tempo ruim na maioria das vezes, e sem ganhar nada, se dispõem a fazer tantas coisas na obra do Senhor, voluntariamente. Olha, amado, para esta igreja, e verifique quantas pessoas têm se levantado, de uma forma voluntária, para que o reino possa prosperar, para que o reino possa ir mais longe. Um exército de voluntários. Mas a segunda característica que eu encontro sobre a geração de Ur, ela é mais do que voluntário. A geração de Ur é uma geração de homens e mulheres anônimos. Interessante, amado, é você observar que, depois você pode estar lendo em casa esse texto de Êxodo. Esse texto que nós lemos de Êxodo 17 é a primeira vez que o nome de Ur é mencionado na palavra de Deus. Não diz de onde ele veio, não diz para onde ele estava indo ou o que ele fazia. A Bíblia não diz, ele só aparece aqui, sustentando o ministério. Ele aparece aqui sustentando os braços de Moisés, segurando os braços de Moisés. As mãos estendidas de Moisés tinham um significado de intercessão, um significado de oração. Tanto era assim, amado, que o texto diz que quando Moisés cansava as mãos e elas se abaixavam, Israel começava a perder a guerra. Mas quando ele erguia as suas mãos, Israel começava a ganhar a guerra novamente. Aí ele se cansava, ele começava a baixar, ia abaixando. A peleja durou o dia todo. E todas as vezes que abaixava, Israel começava a perder. Mas quando ele erguia suas mãos novamente, Israel começava a ganhar a peleja. Arão e Ur começam a perceber essa situação. E eles então rapidamente apoiam ali o que Moisés está fazendo, trazendo-lhe uma pedra para que ele sentasse. E começaram a segurar, a ser escora na mão de Moisés, para que as mãos de Moisés ficassem sempre levantadas. A Bíblia não diz, amado, mas a gente fica imaginando, depois de uma vitória, chegou ao final do dia, quando o sol se põe, diz a Bíblia que Josué passou o fio da espada, sobre os homens, sobre os amalequitas, e ganharam aquela batalha. Eu fico imaginando num final de batalha, esse povo no arraial do Senhor, no arraial do povo do Senhor, talvez muitos parabenizando a Josué pela linda vitória, talvez muitos parabenizando a Moisés como grande líder, aquele que foi o estrategista, honrando a Moisés pela sua liderança. Mas e Ur? Ainda não aparece, que anonimato. Mas, amado, aí é que está a questão. A geração que irá atrair a Jesus,
A geração que vai preparar para a vitória de Jesus é uma geração de voluntários, é uma geração de homens e mulheres que trabalham sem nome. É uma geração que está no anonimato. Há um espírito, amado, voluntariado. Eu fico observando, amado, glória a Deus por isso. Tem se acabado no nosso país o tempo do superstar evangélicos. O último nós vimos aí a situação de que aconteceu. Mas eu tenho ficado feliz porque esse semestre nós fomos fechar a agenda. Aliás, começamos já semestre passado a fechar a agenda para esse mês. E a gente pega contatos e liga para as pessoas, liga para homens de Deus que têm sido tremendamente usados. Amados, e é tão bom nós ouvimos: olha, pastor, porque a gente sempre pergunta como é. A gente costuma abençoar, né? Costuma dar uma oferta. Como é isso para você? Pastor, houve um tempo em que eu tinha algo fixo, eu estipulava um valor. Mas hoje não, nós temos percebido que Deus tem mudado essa trajetória. E nós somos totalmente dependentes do Senhor. Aquilo que o Senhor der, aquilo que o Senhor mandar com que o pastor oferte, é o que nós merecemos diante do Senhor. Sabe, amados, temos visto esse dia. Temos visto essas atitudes. E a geração de ela não está interessada em ser reconhecida. A geração de ela não está sequer interessada em ser conhecida, mas ela quer que a glória seja dada a Jesus. A geração de ela trabalha por amor. A geração de amado, ela está se dedicando ao Senhor. Ela não espera tapinhas nas costas. Ela não espera remuneração, não. A geração de não é assim. É simplesmente por amor, é simplesmente por paixão, é simplesmente por amar almas perdidas e querer trazê-las ao Senhor. A geração de amados, esses homens e mulheres que fazem parte dessa geração, são capazes de trabalhar sem serem notados. São pessoas que estão nos bastidores, são pessoas que estão lá orando, jejuando, trabalhando na recepção das pessoas que chegam muitas vezes à casa do Senhor, trabalhando, cuidando cada uma delas através do discipulado, através das visitas. São pessoas que se levantam para arrumar a igreja semanalmente, e estão aqui semanalmente, cuidam das crianças sem que ninguém saiba quem são. São pessoas que se preocupam se tudo que está aqui está indo bem, vai dar tudo certo durante o culto. São pessoas que talvez você não vê elas aqui, em cima do altar. Amados, são 30 líderes de células, que semanalmente se reúnem para pastorear, para cuidar, que semanalmente vão atrás de vidas, e que provavelmente você não conhece quem são essas pessoas. São anfitriões, que trabalham em silêncio nas suas casas, para poder receber as pessoas, para que vidas sejam convertidas ao Senhor, através do amor, através da recepção naquele lugar. São inúmeros voluntários, que estão dando as suas vidas para o Senhor, não por reconhecimento, não porque querem reconhecimento, mas simplesmente porque são apaixonadas por Jesus. Mas esta geração de são pessoas sem nome, são pessoas sem rosto, ninguém sabe quem são. Talvez muitos saibam quem é o pastor Gladstone da Shalom Dourados. Talvez muitos na cidade possam conhecer pelo tamanho da igreja. Talvez muitos possam saber quem são os ministros de louvor da igreja. Mas ninguém sabe quem são os dentro da igreja, que pagam um preço e não aparecem. Mas Deus está vendo o que eles estão fazendo.
Os olhos de Deus estão sobre ele. Deus honra a esta geração, esses homens e mulheres que muitos não veem, estão segurando a mão de Moisés para que a vitória seja alcançada, e muitas vezes não recebem qualquer reconhecimento, mas essa é a geração de Ur que Deus está levantando, amado. E hoje eu estou aqui, querido, para honrar esta geração de Ur. Eu quero honrar esta geração de Ur. Esses homens e mulheres que trabalham alegremente no anonimato, sem muitas vezes serem reconhecidos, sem muitas vezes serem aplaudidos. Esses homens e mulheres são eles que são os verdadeiros heróis, são as verdadeiras heroínas. Muitas vezes não são aplaudidos na terra, mas eu tenho certeza que sempre, sempre são aplaudidos no céu pelo que estão fazendo no reino de Deus. Aleluia. Eu fico olhando o ministério de Jesus. Jesus era um homem famoso, se tornou famoso, conhecido. Mas ele era servido por algumas mulheres que o seguiam só para servi-lo. Um grupo de mulheres, amados, que cuidavam dos detalhes, mas eram mulheres que ficavam no anonimato. Jesus era famoso, mas essas mulheres não. Cuidavam da roupa de Jesus, cuidavam do alimento, da comida de Jesus, mas não aparecem. Elas não são citadas. Deixa eu te dar mais um exemplo. Você já deve ter ouvido aquela história do jumentinho. O jumentinho que levou Jesus. Sabe essa história? Tem uma história de que esse jumentinho chegou em casa e falou para a mãe dele. Já ouviram essa história? Que ele entrou na cidade. Vamos ver se eu lembro bem da história. Porque não é essa história que eu quero contar, mas eu vou falar dela para você. O pastor Odilon contou? Eu não estava lembrando. Obrigado. Que o jumentinho entrou na cidade, ele estava carregando Jesus, e ele chegou em casa e disse assim: olha, eu fui muito aplaudido, falou para a mãe dele. Ele disse: olha, as pessoas aplaudiam, onde eu ia passando, elas jogavam seus mantos, suas roupas, as palmas, jogando, e elas gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem. E a mãe disse: não era por causa de você, mas era por causa de quem você estava carregando. Mas essa história do jumentinho, ela é só uma história. O jumento nem fala, não é verdade? Ela nem está na Bíblia. É uma lição de moral que foi tirada ali daquela situação verdadeira. Mas o dono do jumentinho que carregou Jesus, essa é verdade, porque essa está na Bíblia. Essa é verdadeira. Aquele homem que emprestou o jumentinho para Jesus entrar na cidade, lá em Marcos capítulo 11, ele diz: quando lhe perguntarem, diga, o Senhor precisa dele e logo devolverá. Jesus manda os discípulos, falou: vocês vão entrar na cidade, quando vocês entrar, vocês vão encontrar um jumentinho, pega esse jumentinho, quando vocês estiverem desatando o jumentinho, vão perguntar por que estão levando. E a Bíblia diz que foram os seus donos que fizeram isso. Por que vocês estão levando? E a resposta dele foi essa: o Senhor precisa dele e logo devolverá. Amado, que privilégio desse dono do jumentinho. Que privilégio emprestar o jumentinho para Jesus. Olha só, esse dono desse jumentinho teve esse privilégio de emprestar algo para Jesus. Isso é verdadeiro, isso é real. Ele pôde servir a Jesus. E eu penso, amado, nos irmãos voluntários daqui da igreja, que assim como esse homem que emprestou o jumentinho, estão sempre disponíveis, estão sempre dispostos. Homens e mulheres que dispõem dos seus carros para levar os irmãos, para buscar os irmãos. Quantas vezes vão em outra cidade? Pastor, está aqui o carro, pode ir. Pastor, eu vou lá buscar. Vou lá em Campo Grande buscar o pastor.
pessoas que se dispõem, colocam seus dons a serviço do Senhor, pessoas que colocam, homens e mulheres que colocam seus braços, a sua força, colocam o seu dinheiro à disposição do reino, que colocam as suas casas à disposição para hospedar pessoas. Amado, eu tenho ouvido tanto isso, essa semana ainda ouvi: pastor, eu vou arrumar a minha casa, porque eu quero poder hospedar pessoas aqui, quando nós tivermos outra conferência. Que colocam, amados, as suas salas abertas, para receber ali uma célula. Pessoas que dizem: é para o Senhor, pode levar, pode levar. Essa semana nós estávamos indo atrás de alguns lugares para fazer locação para a programação da família. E nós chegamos em um lugar muito bonito, muito gostoso, e logo descobrimos que era de um irmão, não aqui da comunidade, mas de outro lugar. Uma chácara muito bonita, recém-construída. Nós dissemos: olha, nós viemos aqui, nós queremos alugar a sua chácara para que nós possamos ter um evento da família aqui. Que isso, pastor? Para a igreja eu não alugo não, para o Senhor eu não alugo não, pode usar, está aí, pode usar. Sabe, amados, olha a parceria entre o dono do jumentinho e Jesus. É para Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, amado, e diga para ela assim: Jesus quer emprestar o seu jumentinho. Diz para ele assim: você tem a honra de servir a Jesus. Amado, você já pensou no privilégio de servir a Jesus com as suas coisas? Jesus poderia ter, com o poder que ele tinha, sendo filho de quem era e sendo quem era, ele poderia simplesmente dizer assim: haja-se um jumento. Parece até engraçado, né? Haja-se um jumento agora. E saiu um jumento. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Lógico que podia, mas não. Ele fez questão de mostrar que quem vai trazer o Rei da Glória, cuja a terra toda vai conhecê-lo, e as pessoas vão dizer Hosana e Hosana, essas pessoas vão ser mais uma vez as pessoas que emprestam o seu jumentinho ao Senhor. São esses que vão trazer o Rei da Glória para a terra novamente. São esses que vão trazer a marcha triunfal aqui para a terra mais uma vez, aleluia. Você está trabalhando no anonimato, amado. Muitas vezes ninguém te aplaudiu. Muitas vezes ninguém sequer te agradeceu pelo serviço que você fez. Mas Deus viu você servindo a Ele, servindo ao Senhor. E você está servindo ao Rei dos Reis. E você é essa geração de que vai trazer a glória de Deus para essa terra. Sabe, amado, essa geração de ela faz um papel vital no corpo. Os Moisés, os Arões, os Josués, é eles que são elogiados quando tudo está certo. Mas saiba, amado, que atrás de cada Moisés, atrás de cada Arão, atrás de cada Josué, existe um exército de e aqui tem um deles que está atrás de mim, aleluia. Eles trabalham, amados, não para serem vistos por homem, mas trabalham para serem vistos por Deus. Assim como são homens e mulheres que creem no poder da intercessão, e creem no poder da oração. Eles creem sim, porque eles sustentavam o braço de Moisés na intercessão. Amados, se eu não tivesse que estão no anonimato, que eu sei que estão orando por mim, que oram por mim, e que oram pela minha família, e eu fico tão feliz, amado, quando eu ouço alguém dizer para mim, várias pessoas chegam para dizer: pastor, eu tenho orado pelo Senhor, pastor, eu estou orando pela sua família. Amado,
Você não sabe como eu fico feliz quando eu ouço isso. Quantos já jejuaram por mim? Quantos já jejuaram pelo ministério, pelo meu ministério? E se não fosse por esses que estão orando e jejuando, levantando os seus braços, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu reconheço isso. Eu quero te dizer, amado, muitas vezes os homens não vê você orando, mas ainda que ninguém te veja, eu quero dizer para você o quanto você é necessário, o quanto você é essencial. Essas semanas todas que passamos aqui, os irmãos vindo aqui todos os dias, até mesmo sem que eu estivesse aqui, vocês aqui orando, jejuando todos os dias, intercedendo, fazendo vigília todos os dias, vindo aqui. Amados, vocês são tão necessários. Talvez aqui você não seja sequer conhecido ou reconhecido, mas eu quero te garantir uma coisa, amado. Se você faz parte dessa geração de no céu, você é muito famoso e conhecido. Aleluia. Sabe, amado, essa igreja Shalom, e eu falo pela igreja local e eu falo também pela denominação. Eu repito aqui o que o meu pastor diz, o que eu ouço ele dizer. Eu não sei o que seria dessa igreja se não fosse esse grande exército de voluntários. Como pagar isso? Como retribuir isso? Eu só posso honrar. Eu só posso honrar. Eu queria que todos aqueles que trabalham nas células, que trabalham nos ministérios, que estão na oração, que estão na intercessão, fica de pé, amado, fica de pé. Se você é um líder de célula, um anfitrião, um líder em treinamento, se você trabalha em ministério, se você está servindo em algum ministério, se você é aquele que é intercessor, se você é aquele que tem orado, aleluia, 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 fique de pé, amado, aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, aplauda esses homens e mulheres. São homens voluntários, mulheres voluntárias, que abrem mão de serem quem gostariam de ser, para servirem a esse Deus, a esse exército de voluntários, exércitos de Aplauda, amado, aplauda, honre hoje. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, querido. São estes homens e mulheres que intercedem. São para eles que você não sabe que nós corremos na hora da nossa angústia. Ora por mim, segura os meus braços. Na cidade conhecem um pastor, conhecem uma denominação, mas não sabem o seu nome, não sabem quem você é. Mas no céu, o Senhor sabe quem você é, e Ele te vê todos os dias aquilo que você faz, e a sua entrega que você tem ao Senhor, Ele vê todos os dias, amado. Não pare de fazer, não pare de se entregar, não pare de ser abundante na obra do Senhor. Aleluia. Sabe, amado, o Salmo é Salmo 110, 3, perdão, não era 103. O Salmo 110, 3, ele ainda diz que este exército, que estes homens de voluntários, eles trajam vestes santas,
trajam vestes santas. A geração de Ura é uma geração que busca santidade. A geração de Ura é uma geração que não se contamina, que são revestidos com compromisso, com pureza e com a santidade. A tradição histórica judaica, ela diz que se posicionou contrário a fazer o bezerro de ouro, quando Moisés sobe para receber das mãos de Deus as tábuas da lei. A tradição histórica judaica diz que ele tinha um compromisso com santidade, e por isso ele não consentiu que fosse feito, porque ele era santo. A geração de Ura é uma geração santa que busca essa santidade, que busca um compromisso com o Senhor, que busca uma intimidade com o Senhor. Sabe, meu irmão, talvez você diga: pastor, eu quero ser essa geração, eu quero fazer parte dessa geração, mas aí está meu problema, eu tenho problema com a santidade, eu não consigo andar em santidade. Eu tento andar, mas eu não consigo. A Bíblia diz, amado, que você, para andar em santidade, você precisa todos os dias crucificar a carne. Você precisa, amado, se colocar no altar. Como diz Romanos 12:2, você precisa se apresentar como sacrifício vivo, se sacrificar. Agora deixa eu te falar algo, amado. Muitas vezes você até acha que você não nasceu de novo, por causa dessas situações, por causa de algumas coisas, alguns esbarrões que você tem nessa área de santidade. Você acha muitas vezes que você não é uma nova criatura, muitas vezes porque você ainda sente vontade de pecar, vontades que são da carne. Por causa dessas situações, você acha que você não é uma nova criatura. Você acha que você não nasceu de novo. Mas deixa eu te falar, mesmo você sendo, querido, uma nova criatura, mesmo que a vontade já foi crucificada com Cristo, os resquícios da carne, eles vão sobressaltar, eles vão aparecer. O diabo ainda quer colocar na sua vida os seus pecados de volta. Pastor Eibe, ele conta uma ilustração interessante, talvez alguns já ouviram aqui, quem esteve na conferência lá do Ed Lewis. Na verdade, eu já ouvi do Ed Lewis falando isso na conferência, e depois o pastor Eibe sempre reprisa isso. E ele conta uma ilustração que cabe bem aqui. E o Ed Lewis, que é da Indonésia, um pastor da Indonésia, ele disse que tinha um amigo, um vizinho, alguma coisa assim, que ele tinha uma espada de samurai. Esse vizinho tinha uma espada de samurai, esse amigo. E quando esse amigo dele queria matar uma galinha, ele já aproveitava para treinar um pouco aí, usar a espada, né, de samurai. E ele, quando queria matar uma galinha, ele saía correndo atrás da galinha, e aí passava de uma vez, assim, abruptamente, ele passava aquela espada de samurai no pescoço da galinha, e a galinha caía a cabeça, e ela ficava, né, correndo, né, para lá e para cá, sem cabeça. Já viu isso? Eu já vi isso muito na minha infância, né? Eu me lembro que meus vizinhos, eles criavam galinha e volta e meia matava, né? Aí colocavam numa tábua assim, metia o facão no pescoço com tudo, né, um machete. E aí, às vezes, por gracinha, eles soltavam a galinha só para ver, e a gente se divertia. Quem já viu isso? A galinha saía doida, sem cabeça, correndo. Já viu isso? Quem já viu isso? Não é verdade? Não estou mentindo. Nem o Ed Lewis está mentindo. Não é verdade? Sabe, amados, e o interessante é justamente isso, que a galinha, ela continuava correndo mesmo sem a cabeça. A galinha já estava morta, cientificamente falando, porque uma vez que não existe mais cérebro, muito menos cabeça, não tem como alguém estar vivo. Mas, apesar da galinha estar morta, os resquícios da natureza da galinha
ainda estava lá, e por isso que ela continuava se batendo, né? Para lá e para cá, sem cabeça. E às vezes assim é você, amado, está meio sem cabeça, se batendo por aí. Às vezes você já entregou a sua vida para Jesus, você já é uma nova criatura, mas os resquícios, os restinhos da velha natureza, ainda está lá, ainda está dentro de você. A natureza adâmica do velho homem está lá. Então tem gente que por causa disso, acha que não nasceu de novo. Essas pessoas, elas já são convertidas de verdade, mas a natureza velha, adâmica, ela já foi eliminada pela cruz de Cristo. Mas quando se olha para dentro de si e vê algumas atitudes, parece que não foi. E aí você vê a pessoa igual, o crente, igual a galinha sem cabeça, né? Tá lá dentro todo se batendo, correndo para lá e para cá, né? Tá lá. De vez em quando está lá, brigando com a mulher, né? Crente velho. Está lá, de vez em quando dá uns tapas na mulher lá. Está lá o crente sem cabeça, o velho homem. Ele está lá vendo pornografia lá. Crente sem cabeça. Por quê? Não morreu ainda? Ou já morreu? Amado, deixa eu te falar algo, entenda isso. Já morreu para o pecado, sim. Já morreu para o pecado. Mas são os resquícios que ainda estão lá. Agora, entenda o seguinte, diga para o seu irmão assim, meu irmão, fala para ele assim, meu irmão, você tem que aprender a morrer. O problema é que morreu, mas ainda está sem cabeça, correndo para lá e para cá. Nós temos que aprender a morrer. Morrer, ficar quietinho. Não ter mais atitude. Morrer de vez. Morrer para nós mesmos. E nessa mesma ilustração do Ed Liu, ele conta o seguinte, que a galinha, ela fica 3 minutos, de 2 a 3 minutos, assim, agindo como se fosse viva, mesmo quando ela já está morta. Depois de descobrirem isso, olha as pesquisas, né? Eu creio que é verdade, vindo do Ed Liu e vindo do Abe, foram fazer uma experiência com a barata. E cortaram a cabeça da barata. Pá! E a barata saiu. Toda doida, andando sem cabeça. E a barata, eles descobriram que ela ainda fica, sabe quantos dias andando sem a cabeça? Morta e andando. Hã? Ó, tem mais gente que conhece a pesquisa aí, ó. Viu só? 3 dias a barata é capaz de andar sem cabeça. Mas Gisele, então eu vou te contar uma que talvez você não saiba. Além da espécie da galinha, que fica de 2 a 3 minutos, além da espécie da barata, que fica até 3 dias, existe uma espécie que ela consegue viver e ficar se mexendo até 15 anos sem a cabeça. Sabia disso? Tem uma espécie. Sabe qual é essa espécie? Cristão, o crente. Já morreu, já entregou a vida para Jesus. Já. Olha para o seu vizinho e diz assim, você precisa aprender a morrer. Amado, com a geração de eu preciso aprender a morrer. E preciso aprender a andar em santidade. Eu preciso andar em santidade. Mas pastor, aí eu ouço uma mensagem dessa, e aí eu ponho a minha carne no seu devido lugar, e aí a minha carne fica crucificada, e eu me entrego mais uma vez, 100% para Deus, e eu faço no culto uma forte decisão de me entregar de novo para o Senhor, me consagro ao Senhor, morro mesmo para o pecado, sai do culto uma bênção, abençoado.
Mas passa 3 dias, pastor, e eu ressuscito de novo. Está aí. Esse é o teu erro. Aí que você está errando. Você esperou 3 dias, não era para esperar. A Bíblia diz que você tem que morrer diariamente, todos os dias. Tomar a sua cruz diariamente, matar o seu ego diariamente, tem que morrer todo dia você tem que escolher, negar a si mesmo, todo dia você tem que dizer, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o segredo de andar em vitória, amém, aleluia, glória a Deus. Uma outra característica, amado, que eu encontro na geração de além da santidade, a geração de ela é uma geração leal a seus líderes. Êxodo 24, verso 14, diz assim, Moisés dizendo, Êxodo 24, verso 14, diz assim, disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e quem? Arão e ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Isso aqui já foi depois de que segurou os braços de Moisés. Agora Moisés dá essa palavra, olha, esperem-nos aqui, até que nós retornemos. Qualquer coisa, qualquer situação, procurem Arão e porque eles ficarão aqui com vocês. Quem tiver qualquer coisa para resolver, pode procurá-los. Olha só, amado, começa pequeno, ele vem do nada, ele começa segurando as mãos de Moisés, mas agora Moisés confia a ele a liderança do povo. Mas por quê? Existe aqui um princípio, e o princípio foi fiel no pouco que fez. Aquele que é fiel no pouco, Deus o põe sobre o muito. Sabe, amado, nós precisamos sempre entender que Deus abençoa quando somos leais às nossas autoridades, aos nossos líderes. E essa geração que vai trazer o avivamento, essa geração de são homens e mulheres que são leais aos seus líderes. Eles não ousam tocar na orla da veste de seus líderes. Lembra de Davi? Davi teve a oportunidade de cortar, de tocar a orla de Saul, mas ele não fez. Não tocarei na orla do ungido. Eles amam e respeitam seus líderes. Amém? A geração de ela tem uma outra característica. Ela entrega a sua vida totalmente ao Senhor e à sua obra. Como eu estava dizendo, a tradição judaica, ela interpreta dizendo que acabou por morrer, por perder a sua vida. Sabe como? Sabe como que morreu? Pelo próprio povo, pelas mãos do próprio povo, a quem ele servia com amor. Sabe por quê? Porque o povo queria fazer o bezerro de ouro. E se posicionou e disse, não, vocês não podem fazer isso. Era leal à sua liderança. E eles ficaram provavelmente com tanta raiva dele que o mataram. Deixa eu te falar. Arão, a Bíblia ela não relata isso, são estudos em cima da tradição judaica que se chega a essa conclusão. Quando Moisés desce, não se vê mais o nome de só o nome de Arão. E Arão vai a Moisés se explicar porque tinha feito o bezerro de ouro, e ele diz que ele permitiu fazer por causa da pressão, porque senão ele seria morto. Provavelmente já estava morto, porque não é citado mais. Acaba-se a história de aqui. Provavelmente Arão ficou com tanto medo do que viu acontecendo com que acabou cedendo
e fazendo o bezerro de ouro, mas deu a sua vida. Jesus, em Lucas capítulo 9, verso 24, ele diz, para nós que queremos fazer parte dessa geração de ele diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amados, eu quero finalizar nesta noite. Eu quero perguntar para você: você está pronto para dar a sua vida para esse Deus? Você está pronto para servir a Deus e ao seu povo, mesmo que isso signifique a morte para você? Mesmo que ainda servindo ao povo, você experimente o desprezo, você experimente a falta de reconhecimento, você está disposto, amado, a ser essa geração de Amado, você precisa fazer parte dessa geração e continuar sendo esta geração. Eu sei que os que aqui estão, eles não fazem pela honra, mas eles fazem porque são apaixonados por Jesus. Eles fazem porque amam a Jesus. Hoje essa geração de ela está espalhada por toda a terra. Nós vemos quantos homens e mulheres que, se for preciso, eles dão o mesmo até as suas vidas. Quantos homens e mulheres morrem nas mãos dos muçulmanos porque são cristãos, porque declaram a Jesus como seu Senhor. Mas ainda que você não dê a sua própria vida, quantos homens e mulheres que eu sei que têm se sacrificado, que têm aberto mão dos seus sonhos, de privilégios, para estar aqui, sendo geração de se deixando gastar, se gastando e deixando-se gastar. Amado, a geração de são esses homens e mulheres que são heróis, que são verdadeiros heróis, que são verdadeiras heroínas. Vocês é que são essa geração de e eu me sinto honrado em poder servi-los. Eu me sinto honrado em poder pastorear a vocês. De verdade, querido, de verdade. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Talvez você possa ter visto esses homens e mulheres se levantando aqui. Sabe, amados, eu fico pensando, eu sou remunerado. Embora eu também tenha deixado sonhos, tenha deixado a profissão que eu escolhi. Eu havia escolhido uma carreira jurídica, magistério, já estava nessa profissão, também deixei. Mas apesar de tudo, eu ainda sou também remunerado pela denominação. Mas eu fico pensando nesses homens e mulheres, supervisores, toda segunda-feira, tem que abrir mão do seu descanso, para estarem aqui, se reunindo comigo. Fico olhando para o ministério de louvor, tanto de tempo que eles gastam aqui. Abrem mão do seu sono, do seu descanso, no domingo bem cedo, e venham para cá. Quantos aqui que são convocados para estarem na oração, pelas madrugadas, nas vigílias,
Eu venho aqui e vejo que você está aqui. Amados, faz bem fazer parte dessa geração. Eu amo fazer parte dessa geração. E se você talvez ainda está indeciso, se você talvez anda assim meio distante desse exército de voluntários, eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar com você. Quais são os seus dons que você pode oferecer ao Senhor nesse exército de voluntários? O que você está disposto a fazer nesse exército de voluntários? Geração de Ur. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor está levantando o urso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. O Senhor está chamando o exército de urso. Transforma-me conforme a tua palavra. Um exército voluntário, um exército santo que faz por amor. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então Comece a dizer para o Senhor: usa-me, Senhor. usa-me, Senhor. Usa-me. Diga isso. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga para o Senhor, amado. Diga para o Senhor. Se prontifique ao Senhor. Me conhece. O Senhor quer ter uma parceria com você. Quebranta o meu coração. Aquilo que o Senhor está pedindo de você, amado, atenda. Toma-me conforme Entrega. a tua palavra. Seja o E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte
te ver. É para isso que o Senhor está te chamando. Você faz parte dessa geração. O Senhor está regimentando esse exército. Está chegando a hora, está chegando o tempo. O Senhor vai te usar como já tem te usado. O Senhor vai te levantar ainda mais como tem levantado. Creia nisso, amado. Creia nisso, é profético. Nós vamos ver isso acontecendo. Você é esse exército, você é essa vida, você tem esse chamado. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Seja usado, amado. Seja usado. Deixa o Senhor te usar para buscar pelas madrugadas. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te usar para você jejuar pela obra, para você jejuar pela causa. Deixa o Senhor te usar, que você seja usado, que você seja gastado de tanto ser usado na obra do Senhor, visitando, que você possa estar acompanhando, cuidando, abrindo mão mesmo, amado. Seja usado. Diga para o Senhor: eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser usado, quero ser útil, Senhor, nesse exército. Pergunta para o Espírito Santo todos os dias: em que eu posso ser usado? Como eu posso ser usado? Usa-me, Senhor. Eu quero ser a luz, eu quero ser a ponte, eu quero ir mais além, eu quero ser a flecha que acerta o alvo. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Me faz assim, ó Deus. Eu me disponho, eu me disponho, eu me disponho, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado essa geração de homens e mulheres voluntários que não esperam reconhecimento dos homens, que não esperam reconhecimento nem aplausos, que não esperam sequer serem conhecidos. Senhor, levanta, Senhor, esse exército ainda maior, Senhor. Levanta, Senhor, esse exército, Pai. Deus, te agradecemos, Senhor, por esse exército aqui neste lugar, Senhor. Te agradecemos por esses homens e mulheres voluntários que de alguma forma te servem, ó Deus. Obrigado, Senhor. Me sinto honrado de verdade, Pai, em tê-los aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, Pai, as sempiternas consolações, Espírito Santo e a comunhão do seu povo seja aqui entre nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cherbit Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados, MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.